E olha só, estamos de volta com o psicólogo Carlos Henrique Aragão. E a gente continua aqui com o nosso tema, como superar o luto, agora com histórias de pessoas que perderam familiares para a Covid-19. Bom, doutor Carlos, a gente estava conversando sobre esse assunto e eu gostaria de começar nosso segundo bloco aqui já mostrando o vídeo da Rejane Chaves, é o relato dela. Ela perdeu repentinamente o irmão. O irmão tinha 44 anos e deixou uma esposa e filhos bem pequenos, duas crianças, uma de 5 e a outra de 2 aninhos. Boa tarde. Me chamo Rejane Lages. Perdi meu irmão há pouco mais de 2 meses para a Covid-19. Foi um momento muito difícil para a gente, para minha família, para todos nós. Ainda está sendo. Porque foi uma coisa muito repentina. Ele descobriu a doença numa segunda-feira e morreu na sexta. Foi tudo muito rápido, tudo muito repentino. Pegou todo mundo de surpresa. Ele morava em São Luís e por conta disso nós não participamos de nada. A gente não conseguiu nem participar do enterro dele. Para você ter uma ideia, a gente viu o enterro por videochamada. Então tudo isso fez com que a gente não conseguisse interiorizar, não conseguisse acreditar no que estava acontecendo, principalmente para os meus pais. Então, essa perda foi muito dolorosa, muito sofrida para a gente. Depois de 1 mês, a gente resolveu se juntar, se unir, eu, meus pais, meus irmãos, e viajar para São Luís para visitar o túmulo dele lá em São Luís, para ver se isso confortava mais o coração da gente, para ver se a gente conseguia acreditar no que estava acontecendo, porque até então a gente não conseguia acreditar, a ficha não caía, como diz a história. Bom, o relato da Rejane é um relato muito duro, muito dramático, e que eu acho que muitas famílias se identificaram, né? Você não poder ver, porque estava em outra cidade, não poder vivenciar isso. Exatamente. Isso é um aspecto que dificulta ainda mais, né, a elaboração de um processo de luto. Os rituais, nesse caso os rituais de despedida, né, aqui nas nossas tradições, principalmente o velório, o enterro ou a cremação, que hoje em dia acontece também com um pouco mais de frequência, mas os rituais cumprem uma função muito importante dentro de uma sociedade. Isso é importante para o indivíduo e para a sociedade, para a comunidade na qual ele está inserido. Ou seja, a privação dos rituais de luto ou de despedida trazem um prejuízo, como disse a Rejane. Ou seja, eu tenho atendido várias pessoas enlutadas, inclusive por Covid, e uma delas, por exemplo, me disse recentemente o seguinte: eu perdi o meu filho, mas ainda hoje eu não acredito. Primeiro, porque eu não pude velar o corpo dele. E segundo, mesmo por videochamada, o caixão estava fechado. Será que era ele que estava lá? Para você ver em que nível de fantasia a pessoa pode entrar ao não concretizar, né, a morte daquele ente querido. E os rituais, eles são pródigos nisso, né? Ou seja, ali eu começo a concretizar a morte do meu ente querido. Qual é a orientação para uma família que vive isso? Veja, é difícil a gente estabelecer um protocolo, na minha opinião, mas a primeira coisa é, se eu não estou suportando sozinho a minha dor, ou sozinha a minha dor, é importante que eu peça ajuda, né? Isso não quer dizer que seja uma ajuda terapêutica, mas que eu possa encontrar pessoas com quem eu divida a minha dor, né? Isso ajuda nessa elaboração. A expressão dos meus sentimentos é a base de uma boa elaboração do processo de luto. Tem algumas questões que a gente pode também resolver, isso eu falo mais no ambiente terapêutico, de rituais simbólicos, caso essa questão fique por muito tempo em aberto, né? Então, você pode sugerir, por exemplo, que pessoas que não puderam velar o corpo ou enterrar o corpo do ente querido e muitas vezes não viram, né? Mas de repente você pode fazer esse ritual, pode variar, pode ter várias formas, mas você pode pegar uma foto, pode pegar um objeto representativo daquela pessoa e você juntar, né, as pessoas queridas e fazer um pequeno ritual à sua moda, com as orações que você queira, né? Então, esses rituais simbólicos podem ajudar, mas sem dúvida que a privação dos rituais de luto, principalmente na pandemia, trazem sim, né, uma dificuldade ainda maior.
Olha, esse é um assunto muito duro, até para a gente tratar aqui no estúdio, mas eu acho que é um assunto necessário. E um entrevistado me disse uma vez que, em relação à saúde, a gente está falando de saúde mental, a gente não pode ter tabus, né? Não pode ter tabus. Então, as pessoas já estão participando, enviando perguntas. Por favor, coloca a primeira pergunta aí que a gente vai tentar ajudar essa pessoa. A Luísa Souza, ela é do bairro Santa Isabel. Hoje estou com 23 dias que perdi meu filho. Já ouvi de tudo, mas Deus é meu consolador. Como devo me comportar? Luísa, veja, a sua fé, né? Você já colocou que a sua fé fé ajuda nesse momento, ponto importante, né, nesse momento, e deve ser. Né? A fé sempre deve ser um fator de proteção e não um fator de risco. Então, cultive bem a sua fé. Agora, o processo de luto, ele é um processo individual. Cada um elabora essa dor de uma forma e cada um no seu tempo. Então, se nós negligenciamos a dor, ou seja, se de repente a gente entra num esquema de negação, né, e que vamos fazer de conta que nada aconteceu para eu não sofrer, possivelmente a gente vai pagar essa conta mais cara lá adiante. Por outro lado, se nós só mergulharmos nessa dimensão da dor, talvez isso acabe numa depressão, por exemplo. Né? Não sempre, mas às vezes. Então, o que nós devemos fazer é olhar para essa dor, né, porque ela está aqui e nesse momento ela está agigantada, mas também não devemos esquecer do mundo que ficou, de mim mesmo, né, da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, da minha vida, do meu cotidiano. Ainda que nesse momento a dor esteja, né, superando, digamos assim, aquilo que ficou. Com o tempo, enquanto eu oscilo entre esses dois mundos, o mundo da dor e o mundo que ficou, a tendência é que essa dor vá diminuindo e que aquilo que ficou, ou seja, aquelas pessoas, o meu trabalho, o meu cotidiano, isso ganhe importância, ganhe cada vez mais importância, para em algum momento, depois que eu aceito a realidade da perda, que é o primeiro passo para eu elaborar o luto, eu preciso aceitar a realidade dessa perda, tanto aqui como também de forma, na dimensão emocional. Depois eu vou começar a processar essa dor. E em algum momento, né, nós não falamos mais em tempo de luto, né, pelo menos os estudos modernos não apontam nada. Não apontam nada, porque é um processo individual. Okay. Né, cada um resolve isso ao seu tempo, elabora isso ao seu tempo. Em algum momento, eu vou me reorganizar, eu vou me reajustar ao mundo sem aquela pessoa.